Olá, companheiros e companheiras, boa noite a todos os servidores e servidoras públicos do Estado do Paraná. Nós estamos ao vivo aqui na sede da PP Sindicato. Estou aqui com o companheiro Arnaldo, da PP, a companheira Elaine, do Sindicato de Saúde, o jornalista Gustavo, que trabalha conosco no FES, no Fórum das Entidades Sindicais, o Luiz Fernando, que é o secretário de Comunicação aqui da PP também, e o Dr. Ludmar Rafaim, que é nosso companheiro de luta, que assessora vários sindicatos do Fórum das Entidades Sindicais e tem uma especialidade de falar da Previdência, já de longa data, de muito tempo, e nós estamos vivendo um momento muito duro da nossa história, muito difícil. Tivemos hoje e ainda estamos com os companheiros um baita confronto em Brasília, resistindo na luta, porque tivemos a aprovação da PEC 55, a chamada PEC da morte, A PEC que vai congelar por 20 anos, ou seja, agora já é uma emenda à Constituição do nosso país, que vai congelar aí todos os recursos das políticas públicas em geral. Mas nós, obviamente, classe trabalhadora, nossa vida nunca foi fácil, nunca foi tranquila e nunca foi sem muita luta, muita atividade, muito momento de resistência, como esse que nós estamos passando neste momento pós o impeachment, o golpe instalado no Brasil. Mas nós continuamos firmes, nós temos que lutar ainda para revogar, para que a gente tenha eleições diretas, para que a gente mude um pouco essa situação brasileira da qual nós estamos passando. Mas hoje, mais especificamente, Ludmar, quero agradecer mais uma vez você aceitar um convite nosso do Fórum das Entidades Sindicais. Você sempre aceita o nosso convite, isso para nós é muito importante, para poder explicar a PEC 287, que é a próxima batalha de toda a sociedade, a chamada reforma da Previdência. Nós sabemos que não é nem uma reforma, é bem pior que isso. É o fim mesmo da Previdência para os trabalhadores no país e para nós servidores públicos. Então nós divulgamos o dia de hoje, a data de hoje, para que o Dr. Ludmar possa conversar conosco, explicar os motivos desta PEC e que você também, que está nos assistindo hoje, possa fazer perguntas. Afinal, a gente vai dialogando, vai trabalhando, vai conversando um pouco mais aqui. Essa é a primeira transmissão de uma série de temas e também ainda sobre a reforma da Previdência que nós queremos fazer. Obrigada, Ludmar, fica à vontade aqui na nossa casa e para conversar conosco sobre a reforma, a destruição da nossa Previdência Social. Obrigado, Marley, obrigado, Elaine, Arnaldo, Luiz Fernando, Gustavo, que estão aqui presentes, e aqueles que estão assistindo, das suas cidades, das suas escolas, da universidade. E eu quero dizer primeiro que é importante ficar claro que nós não temos nada aprovado ainda. Nós temos uma proposta que está sendo encaminhada, foi encaminhada para o Congresso Nacional. Nós sabemos como essas propostas entram no Congresso Nacional, nós nunca sabemos exatamente como elas saem do Congresso Nacional. E antes de avançar no tema da Previdência, eu faço questão de dizer o seguinte, que nesse momento no Brasil, com tantas mudanças no ordenamento jurídico brasileiro, mudanças na Constituição, nós estamos vivendo mais do que uma reforma da Previdência, trabalhista ou fiscal. Nós estamos vendo uma profunda destruição do Estado brasileiro para atingir aqueles objetivos dos anos 90 ainda, que era de fazer o Estado mínimo. Exato. Onde as categorias, as carreiras que interessavam o Estado, segundo o Ministério da Administração e Reforma do Estado na época, eram apenas as carreiras típicas de Estado. E podemos dizer que dentro das carreiras típicas de Estado não estão saúde, não estão educação, não estão assistência. Essa é uma primeira questão. A segunda é que eu faço questão de não chamar de reforma da Previdência, mas sim de contra a reforma da Previdência.
porque, na verdade, o que está acontecendo nesse momento é uma contra-reforma, porque a grande reforma, de fato, ocorreu em 5 de outubro de 88, quando foi criado o sistema de seguridade, onde foi garantido a criação do regime de previdência, de assistência, de saúde, naquele momento em que se garantiu também as aposentadorias especiais, garantiu a aposentadoria especial para o trabalhador rural. O que nós estamos vendo hoje, na proposta que está colocada, é uma destruição de tudo isso. Tá? É voltarmos a antes de 88, quando sequer nós tínhamos acesso universal à saúde, sequer nós tínhamos esse regramento previdenciário. Na verdade, a quem essa reforma atinge? Vamos pensar o seguinte: é muito comum entre os servidores e entre os trabalhadores pensarem que as reformas vão atingir os próximos. Tá? Sempre eu me preocupo, se não me atingir, tudo bem, né? Eu estou preocupado com os próximos. Acontece que nesse momento, essa proposta de contra-reforma que está colocada ali, ela atinge servidores públicos vinculados a regimes próprios de previdência, atinge servidores públicos vinculados ao regime geral da Previdência, atinge trabalhadores da iniciativa privada vinculados ao regime geral da Previdência, atinge trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. Isso que é importante termos bem claro isso, ela atinge toda a classe trabalhadora brasileira. E quando a gente fala de servidores com regimes próprios de Previdência, é importante fazer um pequeno recorte, para dizer que apenas 2.100 municípios brasileiros têm regime próprio de Previdência. E os estados e a União. Todos os outros municípios estão no regime geral da Previdência. Então nós estamos falando de servidores públicos em duas situações diferentes. Então essa é a questão. Eu vou desenvolver o raciocínio aqui a respeito da proposta que foi encaminhada ao Congresso, a partir da leitura literal do texto da proposta que está colocada, para que a gente não pareça apenas uma interpretação. A primeira questão importante é dizer que, nessa proposta de reforma, a regra permanente de aposentadoria para os servidores públicos é essa que está colocada ali. O que ela diz? Ela diz que o servidor público poderá se aposentar compulsoriamente aos 75 anos, ela diz que o servidor público poderá se aposentar por invalidez, por incapacidade, e diz que o servidor público se aposentará aos 65 anos de idade, desde que tenha 25 anos de contribuição. Então, o primeiro importante colocar é que a regra permanente daqui para frente da aposentadoria, seja do regime geral, seja do regime próprio, é uma regra de aposentadoria por idade mínima e não mais de tempo de contribuição. Está dizendo que todo mundo daqui para frente vai se aposentar aos 65 anos. E vai, pode virar, Celso, e vai se aposentar aos 65 anos, e aí vem a segunda questão importante, dizendo que ele se aposenta aos 25 anos desde que ele cumpre uma carência mínima. Que carência mínima é essa? De 25 anos de contribuição. Sabendo que hoje a carência mínima de contribuição no regime geral, por exemplo, são 15 anos e não 25. Então, são 25 anos. E aí vem a segunda grande regra, né, regra permanente na Previdência, seja para os trabalhadores, serviços públicos, seja os trabalhadores gerais. Nós vamos falar das regras permanentes, depois nós entramos nos detalhes das regras de transição em todo o segmento. A outra questão importante é quanto ao valor da Previdência, da aposentadoria. Hoje nós temos trabalhadores que se aposentam com a integralidade da média, se aposentam até o teto. Nós temos servidores públicos que se aposentam com a integralidade da remuneração, temos outros servidores públicos que se aposentam pela integralidade da média, outros proporcionais. A regra permanente daqui para frente, eu falo daqui para frente a partir do momento que for aprovada essa emenda constitucional, se for aprovada, espera-se que não seja aprovada. A gente acredita que ela não seja aprovada, que os trabalhadores brasileiros se mobilizem e impeçam mais essa destruição dos direitos dos trabalhadores. Se ela for aprovada, a partir do momento que ela for aprovada, quem ingressar no serviço público a partir dessa regra, ele terá aposentadoria aos 65 anos, desde que ele tenha 25 anos de contribuição, e será de 51% da média. Então, depois de feita a média de todo o período de contribuição, a aposentadoria dele será de 51%. Ele terá que ter os 25 anos e a aposentadoria será de 51%. Mais 1% a cada ano de contribuição que ele tiver a partir desse momento. Então, tomemos um exemplo muito concreto. Aquele trabalhador, aquele servidor, que se aposentar aos 65 anos, tendo os 25 anos de contribuição, ele terá os 51, que é o piso inicial, mais 25% dos 25 anos, que dá 76%. E para chegar a 100%, ele terá que trabalhar mais 24 anos, porque é 1% a cada ano. Por isso que está se dizendo que, para que a pessoa se aposente com a integralidade dessa média, ele precisará contribuir 49 anos. É fácil o raciocínio, porque se você inicia com 51,
para 100% falta mais 49%. Então, significaria que o trabalhador brasileiro, a partir da aprovação dessa emenda, e espera-se que não for ser aprovada, ele será aposentará aos 65 anos, e se ele quiser chegar, então, aos 100% do valor da média, ele terá que contribuir, então, por 49 anos. Então, hoje nós sabemos que o trabalhador se aposenta com 35 anos de contribuição, o trabalhador se aposenta com 30 anos de contribuição. Passaria a ser 49 anos para fins da aposentadoria integral. Pode virar. Bom, essa é uma questão. Vamos já começar a entrar, então, nas outras regras. Essa é a regra permanente. Então, daqui para frente, quem ingressar depois da aprovação, será essa a regra permanente. Seja trabalhador de iniciativa privada, seja servidor público, sejam todos. Né? A exceção, depois nós falaremos algumas exceções, são bem poucas. Outro detalhe, fica fora dessa reforma apenas o grupo dos militares, seja das Forças Armadas, seja dos policiais militares, seja dos bombeiros. Esses estão fora por enquanto, não há garantia de que ficarão de forma permanente. Bom, nós temos hoje na Constituição Federal uma regra da aposentadoria especial, em razão de 3 elementos. Aposentadoria especial, que não foi regulamentada até hoje para os servidores públicos. Ela está sendo aplicada com base na súmula 33 do Supremo Tribunal Federal, dizendo que as pessoas podem se aposentar com um tempo menor, em razão das atividades de risco, em razão das atividades nocivas à saúde e para os portadores de deficiência. O que estão propondo aqui? Primeiro, tirar fora a atividade de risco. Então, a atividade de risco não teria mais direito à aposentadoria especial, que são os explosivos e inflamáveis. E mais, estabelece 2 regras que não existem hoje. Hoje, a regra mais comum é 25 anos de contribuição, disposição habitual, independente da idade mínima. O que se coloca aqui na aposentadoria especial? Tira a atividade de risco e diz que, no máximo, pode reduzir em 10 anos em relação aos 65 anos, portanto, as aposentadorias especiais só acontecerão a partir de 55 anos de idade e pode reduzir no máximo 5 anos em relação ao tempo de contribuição. Então, se hoje era 25 anos, hoje a mulher continua sendo 25, mas ela terá que esperar os 55 anos de idade. E o homem, que seria 35 anos, passa então para a aposentadoria aos 30 anos de contribuição, disposição habitual, no caso das aposentadorias especiais. Então, um ataque, retirando uma das possibilidades e estabelecendo uma idade mínima e aumentando o tempo mínimo de contribuição. Pode virar. Essa é uma outra questão. Outra questão importante, eu estava falando das exceções. A proposta, ela mantém, entre aspas, a chamada aposentadoria especial dos policiais militares e dos professores. Só que ela diz o quê? Que será reduzido em 5 anos, né, para essas 2 categorias. Hoje já diz que é 5 anos. Detalhe importante, se você olhar lá no finalzinho da PEC, ela revoga o parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal, que era que garantia a aposentadoria especial dos professores, que estabelecia a regra. Então, o que ela diz aqui? Ela diz que o professor e o policial, eles terão reduzido 5 anos na idade mínima e no tempo de contribuição. No tempo de contribuição, em tese, continua sendo o mesmo, porque ainda continua para o servidor, no caso o servidor público, 30 anos e 35 para aqueles que já estão no sistema. Mas estabelece uma idade mínima que é 5 anos a menos, abaixo dos 65 anos. Então nós estamos vendo que estabelece uma idade mínima. Então pouco adianta ter a regra do tempo mínimo de contribuição, porque se terá que contribuir até completar a idade mínima, conforme está colocado ali em relação aos 65 anos. Então pode virar, Celso. Luiz, desculpa. Bom, outra questão importante. Aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez, agora nós temos uma regra hoje que é o quê? No regime geral era sempre a integralidade da média. Nos regimes próprios, ela pode ser proporcional ao tempo de contribuição ou integral no caso de doenças graves, incuráveis e acidentes de trabalho. O que está estabelecendo na Constituição? Está dizendo que só terá direito à aposentadoria integral por invalidez ou a vítima de acidente de trabalho. Então, todas aquelas doenças, cardiopatia grave, neoplasia maligna, mal de Paget, HIV, todas essas questões estão fora da possibilidade de aposentadoria integral. E aí, sem, né, na questão da média. A única possibilidade está colocado isso. Pode virar, Luiz Fernando. Bom, outras questões importantes que estão colocadas, que são interessantes de serem observadas. Primeiro, passa a ser vedado o recebimento de mais de uma pensão. Hoje nós sabemos que, por exemplo,
um casal de trabalhadores da saúde ou de professores que podem acumular 2 cargos públicos, por exemplo, ou então mesmo que ele tenha um cargo público e um no regime geral, no caso do falecimento dele, ele gera 2 ou até, poderia gerar até 3 pensões para a pessoa, para viúvo ou viúvo, né? Isso fica vedado. A pessoa não poderá receber mais 2, salvo aqueles que podem, então, acumular cargos públicos, mas no máximo isso. E não pode acumular também aposentadoria e pensão. Se a pessoa for um pensionista e ela vier se aposentar, ela vai ter que escolher, ela não vai ser cassada a aposentadoria ou pensão, ela fica suspensa, na forma como está colocada ali, fica suspensa, porque se ela voltar a ser mais vantajosa, ele pode voltar a substituir. A verdade é que ele não vai poder acumular uma aposentadoria e uma pensão. Pode virar. Bom, pensão e aposentadoria, como já disse, são inacumuláveis, né? Pode até virar no seu nome, nós lançarmos ali. Valor da pensão por morte, também uma grande, importantíssima mudança. Nós sabemos que no regime geral da Previdência, hoje, já não existe mais a pensão vitalícia. Só tem direito à pensão por morte vitalícia a pessoa que, no momento da geração da pensão, ela tinha mais do que 40 anos de idade. Essa é a primeira regra importante. E essa regra está dizendo que será aplicada também aos servidores públicos a partir de agora. Mas o grande fato novo que atinge os trabalhadores do serviço público e atinge os trabalhadores vinculados ao regime geral é o valor da pensão. Porque ela não será mais integral. Ela diz que a pensão será de 50%, seja do benefício, ou seja do vencimento, do salário de contribuição da pessoa, mais 10% a cada filho que ficar. Então, se morreu a mulher, gerou uma pensão para o seu marido, ele tem 50% do valor. A cada filho que ele tiver, tem mais 10%. Se ele tiver 2 filhos, ele vai ficar com 70%. Ocorre que quando o filho perder o direito a se emancipar, atingir a maioridade e perder, esses 10% não revertem para o viúvo ou para a viúva, o que hoje acontece assim também. Então significa que os futuros pensionistas viverão com 50% do valor que o seu marido, a sua esposa, seu companheiro, sua companheira, seu parceiro, sua parceira recebiam, ou como aposentados, ou então em atividade, e no momento da morte então reduziu para 50%. Pode virar. Bom, nós temos também, e aí eu acho que é um detalhe importante, sendo que essa atividade é dirigida mais a servidores públicos, um detalhe importantíssimo da regra, podemos dizer que é uma regra de transição para os servidores públicos. Por que é importante isso? Porque os servidores públicos, em 98, em 2003, eles tiveram várias mudanças no regramento previdenciário, já com vários prejuízos, e tinham algumas regras de transição. E nós podemos dizer que parte dessas regras de transição foram mantidas parcialmente. Por exemplo, a famosa regra dos pontos, que é aquela regra que dizia que a cada ano que a pessoa contribuísse a mais do tempo mínimo de contribuição, ela reduziria 1 ano na idade, essa regra foi revogada. Se você olhar lá no final da PEC, ela está revogada. Eles substituíram por um dispositivo, que nós falaremos aí na sequência, de 1 dia a mais de contribuição, 1 dia a menos na idade, mas vinculada a essas questões aqui. Então, o que diz o artigo 2º da PEC 287? Ela diz o quê? Que ressalvado o direito a aposentadorias pelas normas estabelecidas no artigo 40, incluindo suas autarquias e fundações, quem tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data da promulgação dessa emenda. Então, linha de corte muito importante. Que tenha ingressado, vejam lá, que tenha ingressado até a data da promulgação dessa emenda e que no momento da promulgação dessa emenda, a servidora tenha pelo menos 45 anos e o servidor tenha pelo menos 50 anos de idade. Então, preenchido esses 2 requisitos, estar no serviço público na data da promulgação, ter 45 anos de idade se for servidora e ter 50 anos de idade se for servidor, e mais, tiver 60 anos de idade se homem, 55 anos de idade se mulher, tiver 20 anos de efetivo exercício no serviço público, tiver 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria, ter os 30 e os 35 anos de contribuição, se homem ou se mulher, e mais, o período adicional de 50% sobre o tempo que estava faltando para se aposentar. Então, vamos esclarecer melhor isso. Uma servidora... Desenha aí. Uma servidora que no momento da promulgação dessa emenda, de novo, espera-se que não seja promulgada, mas no momento da promulgação dessa emenda, se ela tiver 45 anos de idade,
ela se beneficiará dessa regra de transição. Consiste no quê? A regra do tempo de contribuição dela é de 30 anos, para que ela se aposente aos 55. Se ela tiver 25 anos, estão faltando 5 anos para completar 30. Então, sobre esses 5 anos que está faltando, haverá um aumento de 50%. Portanto, aquela servidora que tinha 25 anos estava esperando mais 5 para se aposentar, ela terá que trabalhar mais 7 anos e meio. Agora vamos pensar de uma servidora que estivesse no meio da carreira, que estivesse faltando 15 anos para se aposentar. Esses 15 anos dela virariam 22 anos e meio. E a mesma regra para um servidor homem, que estivesse faltando 10 anos para completar os 35, esses 10 anos dele viram 15 anos de contribuição. Então, essa é a regra de transição. E daí, no caso, é preservada essas idades e esses tempos de contribuição. Nesses casos, não iriam para os 65 anos. Agora, uma servidora que já está no serviço público, um servidor que já está no serviço público, e que no momento da promulgação da emenda não tenha 45 e 50, ele irá para os 65 anos de idade. Irá para os 65 anos de idade e irá pela regra de que para chegar aos 100% da aposentadoria terá contribuído os 49 anos. Essa é a regra permanente, porque daí aqueles que não preenchem os requisitos para essas regras de transição, eles irão automaticamente para a regra permanente, que é aquela primeira que nós vimos lá. Que ele se aposenta por idade, aos 65 anos, com 25 anos de contribuição, ou se aposenta na compulsória, ou se aposenta por invalidez. Então nós voltamos a dizer o seguinte: vamos aposentar a pessoa quando ela não tem mais condições de trabalhar, quando ela está na linha final da sua vida. É uma avaliação, inclusive, que muitos trabalhadores brasileiros nem se aposentarão, porque em algumas regiões do Brasil a expectativa de vida está perto desses 65, 66 anos de idade. Ou então morrerão logo depois. Pode virar, Fernando. Bom, daí as pessoas têm... E daí essa é a regra que eu falei. Então continua existindo essa chamada regra dos pontos, tá? Mas somente para aqueles servidores que ingressaram até 16 de dezembro de 98 e que cumpram todos aqueles requisitos que eu falei antes ali atrás. Idade, tempo de contribuição, estejam dentro da regra permanente, porque se não tiver na regra permanente ele vai lá para a regra geral. Pode virar. Bom, a grande dúvida das pessoas, dos servidores, é com relação ao valor dos proventos. Como ficou a questão do valor dos proventos? Na regra geral, nós já vimos que ela ficou como? Ficou daquele jeito, 51% mais 1% a cada ano que a pessoa continuar contribuindo, até chegar a 100%, precisando de 49 anos. A regra dos servidores públicos é criar dois dispositivos dizendo o seguinte, que aqueles servidores que cumpriram aqueles requisitos que eu falei ali antes, idade, tempo de contribuição, o pedágio, a opção pela regrinha dos pontos de um dia por dia, aqueles cumprirem esses requisitos e tiverem ingressado no serviço público até o dia 31 de dezembro de 2003, esses servidores continuam com o direito à aposentadoria com base na integralidade da última remuneração. Entendida a última remuneração, varia de um lugar para o outro, né? Eu vou usar dois exemplos, um da educação e da saúde. Na saúde, a última remuneração é o quê? É o vencimento base, adicional por tempo de serviço e a gasto proporcional. Na educação, a última remuneração é o quê? É o vencimento base, adicional por tempo de serviço e a proporcionalidade das outras verbas, uma hora extraordinária e tal, outros verbos que integram a aposentadoria. Então, essa seria a aposentadoria integral. Então, para essas pessoas, estaria preservado isso ainda. E para aqueles que ingressaram a partir do dia 1º de janeiro de 2004, que já é assim, né, hoje já é assim, quem ingressou a partir do dia 1º de janeiro de 2004, o cálculo da aposentadoria é pela média aritmética. Hoje é pela média aritmética das 80% melhores contribuições, a contar de julho de 94 para cá, né? E tem uma novidade, um texto que está colocado ali, que ele não fala nos 80%. Não fala nos 80%, então significa que a média será de todo o período contributivo. Não vai descartar mais os 20% piores. Então, deixando bem claro, para aqueles que ingressaram até o dia 31 de dezembro de 2003 e que cumpram os requisitos mostrados ali no artigo 2º, 60, 55, 30, 35, mais os 20 anos de serviço público, mais os 5 anos no cargo, mais o pedágio, essas pessoas terão a aposentadoria calculada com base na última remuneração. Ou aqueles que ingressaram depois do dia 31, a partir do dia 1º de janeiro de 2004, esse então será pela média aritmética de todo o período, da forma como está no texto colocado. Porque antes não falava na Constituição, só falava na Lei 10.887, agora eles trouxeram para a Constituição. Pode virar, porque daí nós temos uma outra parte. Como que serão reajustados então esses benefícios? Nós sabemos que a regra hoje é o quê? Para todos aqueles que se aposentaram antes de 2003,
aqueles que adquiriram o direito antes de 2003, ou aqueles que, tendo ingressado até o dia 31 de dezembro de 2003, no momento da aposentadoria, tenham 20 anos de serviço público, 10 na carreira, 5 no cargo, essas pessoas têm direito à chamada paridade. Então o reajuste deles é o mesmo, feito com os servidores ativos. Olha como que fica aqui. Aqueles que, de acordo com aqueles que, até a data da emenda 41 de 2003, serão reajustados de acordo com a paridade. Obviamente, se cumprir aqueles outros requisitos. E quem ingressou depois disso será com base na regra do regime geral. E é importante dizer o seguinte, quando a gente fala em a regra do regime geral, que hoje tem sido a inflação. Tem sido a inflação, tem sido a inflação, né? Tanto que nos últimos anos quem ganhava salário mínimo ganhou mais, porque o salário mínimo aumentou mais do que a inflação, mas a regra geral da aposentadoria no regime geral, a revisão é pela média. O que nós precisamos observar aqui, um detalhe importante. Das pensões, eu acabei não falando, das pensões, ela fica desvinculada do salário mínimo já. Então a pensão, da forma como está colocada, ela pode ser menor do que o salário mínimo. E não só ser menor do que o salário mínimo, ela não continua vinculada mais ao reajuste do salário mínimo, obviamente, se ela deixou de ser, se ela pode ser menor do que o salário mínimo. E não está expresso no texto constitucional, na proposta do texto constitucional, mas há sim notícias de que poderia desvincular, né, as aposentadorias do reajuste mesmo do salário mínimo. Não é para aqueles que ganham até um salário mínimo, ficaria desvinculado. Mas isso ainda é especulação que não está colocado. Um outro detalhe importante aqui, antes que a gente passe e acabe não respondendo, quando a primeira discussão que apareceu da reforma, o que disseram? Disseram que os servidores públicos teriam uma contribuição aumentada de 11% para 14%. Isso não aparece aqui no texto, certo? Não significa que não vai ser assim. Já estão dizendo para preparar. Por quê? Porque hoje também não está na Constituição. Hoje na Constituição só tem uma regrinha. Ela diz que nenhum servidor público poderá contribuir com menos do que a contribuição dos servidores públicos federais. E a contribuição dos servidores públicos federais é de 11%. Então, para aumentar a contribuição de vocês, servidores estaduais do Paraná, não precisa mudar a Constituição. É só mudar o Estatuto do Servidor Público Federal, dizendo que a contribuição deles é 11%. E vocês sabem que... 14% no caso. Vocês sabem que lá no servidor, essa regra da pensão, por exemplo, já está valendo para os servidores federais. A regra do teto, da aposentadoria complementar, já está valendo para os servidores federais. E aqui eu emendo com uma outra questão, muito importante. Se até agora é facultativo aos estados e municípios criarem fundos complementares de previdência, vocês sabem que foi o ano passado toda a discussão na Assembleia Legislativa contra a criação do fundo. Não é simplesmente contra a criação do fundo, é porque o fundo, a partir da hora que se cria o fundo complementar, se estabelece o teto. E o teto que pode ser qualquer um, não é necessariamente o teto do regime geral da Previdência. E nesse momento deixa de ser facultativo, passa a ser obrigatório. Os estados e os municípios terão até 2 anos para criar os fundos complementares e estabelecerem um teto. E nesse período também será aprovada uma chamada Lei de Responsabilidade Previdenciária, para punir estados e municípios que não fizerem isso. Então, nos próximos 2 anos, para quem não tem teto ainda, será estabelecido um teto de contribuição, obviamente, e um teto dos benefícios, e também deverá haver o fundo complementar que as pessoas farão a contribuição adicional. Pode virar. Bom, já do teto, então, que haverá um teto estabelecido e haverá um fundo complementar também. Pode virar, Luiz Fernando. Bom, e eu não vou deixar de falar, embora estamos falando em servidores públicos, nós sabemos que os servidores públicos, principalmente nas cidades que não são da capital, trabalham muito. Os alunos nas escolas são filhos de trabalhadores rurais, as pessoas que usam o serviço de saúde são trabalhadores rurais nas universidades e tal. Uma grande violência que estão fazendo também contra os trabalhadores rurais nessa mudança. Até 5 de outubro de 88, os trabalhadores rurais não tinham direito à aposentadoria, nenhum tipo de aposentadoria. Os trabalhadores, não os empregados e nem os empregadores, esses da agricultura familiar. O que acontece? Em 88 foi garantido para eles uma aposentadoria de um salário mínimo, porque eles contribuem na produção. O que eles estão propondo aqui? O fim disso. Primeiro, aumenta em 5 anos a idade da aposentadoria dos trabalhadores rurais. Aumenta em 5 anos. Ela reduz 5 anos em relação à regra geral. E
estabelece que eles deverão obrigatoriamente contribuir por 15 anos se quiserem ter direito a essa aposentadoria. Então nós não podemos imaginar que trabalhadores rurais, da agricultura familiar, que tem o dinheiro quando colhe o arroz, colhe o feijão, colhe o milho, né, que eles tenham que ficar todo mês pagando com um carnezinho por 15 anos, portanto por 180 vezes, para eles terem direito à aposentadoria, essa aposentadoria de um salário mínimo. Só vira ali, só ver se tem uma... Não, pode voltar. Então, por fim, para deixar bem claro que esse novo regramento, como eu dizia um pouco antes aqui, nós iniciamos a transmissão, ele não apenas faz uma reforma na Previdência, ele acaba com o modelo atual de Previdência de seguro social. É jogar para o mercado privado, que as pessoas vão procurar no mercado privado algum tipo de investimento e acabar com a Previdência como um seguro social. Essa é a questão que está colocada. De que aquilo que eu falei no começo, é a redução do Estado, né, a um Estado mínimo. E a outra questão que eu quero reafirmar aqui, então, é que, muito importante, a gente ter claro que não é porque eu estou com 45 anos, ou estou com 50 anos, eu estou dentro da regra de transição, então o meu problema está resolvido. Primeiro, que não é assim que funciona a sociedade. E segundo, que a gente não pode criar ilusão. Nós tivemos uma reforma em 98, nós tivemos em 2003, e estamos tendo agora. Então, quando as pessoas estão chegando perto de se aposentar, vem uma outra reforma e coloca mais longe ainda. Então, se não há um outro motivo para a gente se preocupar, que nós temos todos estar juntos, vamos pensar pelo menos nesse. De que quando estiver próximo do meu momento de se aposentar, provavelmente virá uma outra regra, ampliando ainda mais a idade, tempo de contribuição e outros requisitos, porque nós sabemos que a própria paridade já fica mitigada aqui, a integralidade é uma coisa que vai desaparecer. Então, todos esses elementos. E agora, ficamos à disposição, né, para eventuais perguntas. Já temos. Já tem perguntas? Já temos aqui algumas perguntas. Como o Vladimir falou, nossa guerra só está começando. Nós vamos lutar bastante em nível nacional. O Fórum dos Servidores já fez uma reunião para começar toda essa organização para este debate. Então, a primeira pergunta, Vladimir, que tem aqui, é do Márcio Mittelbach, ele está perguntando o seguinte: existe chance dessa contra-reforma, já adotou, né, a sua teoria aí, que é a contra-reforma, passar este ano? Márcio Mittelbach, não, nesse ano não tem previsão de passar. Ela pode até passar na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Mas a tramitação da PEC, ela mesmo essas que foram aprovadas, que foi acelerado o processo, elas têm um ritual diferente. Elas têm que passar pelas duas casas, pela Câmara, pelo Senado, ela tem um intervalo entre uma votação e outra. Se nós considerarmos que o recesso parlamentar começa nos próximos dias, está colocado. Agora, nós temos que nos preparar nesse país para todo tipo de golpe, né? Exatamente. Todo tipo de golpe. Nós sabemos que regimes de urgência, emergência, urgente e urgentíssima, comissão geral, tem sido uma prática não só no estado do Paraná, mas no Brasil inteiro. Isso. Também tem uma outra pergunta aqui, Ludmar, da Ayoko Outi. Ela pergunta o seguinte: no caso do professor, né, da professora, na regra de transição, a aposentadoria será integral? Você já falou, mas vamos repetir, né? Repetir. Então, quando nós estamos falando em professor e professora, nós estamos falando também no servidor público como um todo, né? Então, a regra está colocada ali, deixando sempre bem claro o seguinte: então, manteve a redução de idade mínima e tempo de contribuição em 5 anos para os professores, então, portanto, reduz o tempo de contribuição, mas a idade sobe. Mantém o tempo de contribuição. Então, não é 65. Para o homem vai ser 60. E para as mulheres, 55. Isso para mesmo. os professores. Para os professores. Isso. E com relação ao valor, depende daquela regra que nós vimos ali. Isso. Se a pessoa cumpriu aqueles requisitos, de estar no serviço público na data da promulgação da emenda, ter o tempo mínimo de contribuição, ter a idade mínima de contribuição, pagar aquele pedágio lá dos 50% sobre o tempo que faltava, as pessoas cumprirem esses requisitos, tiverem ingressado até o dia 31 de dezembro de 2003, o cálculo da aposentadoria deles será sobre a integralidade da última remuneração. Agora, se entrou depois do dia 31 de dezembro, pode cumprir todos esses requisitos, mas o cálculo será a integralidade da média. Média aritmética, do jeito que está no texto, de todo o período de contribuição e não dos 80% como era antes. Exato. O que pode aí reduzir bastante, né? Então a gente... Eu até acho, Marley, assim, uma questão importante. Eu acho que a gente tem que pensar assim nessa regra, mas tem que pensar um pouco mais que
Na verdade, o que tem sido feito com os aposentados são ataques frequentes. Exato. Eu vejo assim, eu não sei qual é o entendimento do conjunto dos servidores, mas, por exemplo, o que aconteceu no estado do Paraná agora é um exemplo concreto. Você dá um jeito de criar uma regra para conceder vantagem que vão para os servidores ativos que não vai necessariamente para os aposentados. Então eu pago a progressão, a promoção e não dou reajuste. Eu fico aposentado que não tem direito fica fora. E outras coisas mais também. Você tem se tornado muito comum criar prêmios de produtividade, premiações daqui e de lá que ficam para o servidor ativo e que não vão para o aposentado. Ou seja, né, nós temos uma situação de que a lei não está valendo muito. Né? Nós temos sofrido ataque de todas as formas. Né? Então isso é muito perigoso. Não recebi aqui ainda, Gustavo. Tem mais pergunta. Fala mais a próxima pergunta, então. O José Maria Marques pergunta, Ludmar, uma pessoa no regime geral que já tem mais de 15 anos e menos de 25 anos de contribuição e que tenha mais de 45 anos mulher e mais de 50 anos homem, vai conseguir se aposentar na regra atual ou será atingido pela regra proposta? Então, é importante dizer que no regime geral, hoje nós não temos assim como regra estabelecida uma idade mínima. Acaba tendo uma idade mínima por conta do fator previdenciário. Que o fator previdenciário estabelece que quanto mais jovem a pessoa se aposenta, menor o valor. Então acaba fixando uma idade mínima. Assim como foi estabelecida a regra dos pontos, 85 dos 95, e esses pontos que a partir de 2018 aumentariam, né, se não tivesse ocorrido a alteração, aí, 1 ponto a cada ano. Se a pessoa completou os 15 anos de contribuição, a carência mínima no regime geral é 15 anos de contribuição. E ela não tiver, e o que acontece? É 15 anos de contribuição para ela se aposentar por idade. Porque para ela se aposentar por tempo de contribuição, ela precisa ter 30 anos. O homem precisa ter 35. 15 anos é para que hoje ela possa se aposentar aos 60, 65 anos. E no caso de uma mulher, ela se aposentaria com a metade da média, praticamente. E o homem, pouco menos do que a metade, até se tivesse só 15 anos. Então, essa regra, por não ter uma idade mínima, né, não está se estabelecendo um pedágio para essa questão. A verdade é que, se ela cumprir os requisitos, ela se aposenta, senão vai para a regra geral. Não sei se o Arnaldo tem pergunta, Arnaldo? Elaine também, lá no Centro de Saúde, as perguntas mais frequentes. Neste momento não. Então nós estamos chegando aqui na primeira etapa, né, que nós, do Fórum das Entidades Sindicais, todos os sindicatos, nós queremos debater. Nós sabemos que esse tema irá, de fato, para o próximo ano, mas mesmo você já nos alertou, né, e nós vamos ter que discutir muito isso com todas as categorias, de que nós temos que estar unificados. Não só nós, servidores públicos, não só quem está dentro da regra de transição ou quem não está, mas toda a população brasileira. Né? Todos nós seremos atingidos por falta de futuro, de ter uma segurança no nosso futuro, que até esse momento, de uma certa forma, né, com mais benefício ou menos benefício, nós sempre tivemos uma segurança de poder se aposentar e viver bem. Isso hoje está em risco completamente, né, com esta contra-reforma da Previdência. Então teremos muita luta pela frente, teremos que, de fato, fazer muitas idas a Brasília, também visitar os nossos deputados federais, os nossos senadores, aqueles que não estão votando com a classe trabalhadora nesse momento. Então nossa luta será bastante árdua. Então eu quero agradecer a sua vinda aqui, e nós sabemos que você vai correr muito esse estado para estar falando da Previdência e para estar mobilizando todo mundo, né? E daí você faz as considerações Marlene, mas antes você falar que há a esperança da gente não deixar isso aprovar. Claro, nós sempre, como eu falei no início, né? Classe trabalhadora sempre tem que lutar. Nós estamos vivendo um período muito difícil, né, Ludmar? Muito difícil, de desmonte do Estado. Mas nós não podemos perder a esperança, Arnaldo. Isso, de fato, está bem colocado para todos nós. Eu acho fundamental isso, que a gente, porque hoje a gente recebe bastantes consultas dizendo o seguinte: mas como é que vai ficar a minha situação? Nós não podemos ter acomodado isso. Outra coisa, as pessoas falam assim, quais as gorduras que tem para tirar disso? O que dá para a gente negociar? Eu acho que a gente não pode partir da negociação de nada nesse momento. Outra coisa, vamos fazer a reforma porque tem déficit ou não tem déficit na Previdência. Eu não parto desse raciocínio.
Porque se dá parte do raciocínio que, tendo ou não déficit, nós temos que discutir se nós concordamos com a retirada desses direitos ou não. Essa é uma questão muito importante. E como disse o Arnaldo, não é para a gente desanimar, mas já tiver um momento que nós precisamos fazer muita luta. Acho que hoje, se eu não estou enganado, inclusive, é a data do ato institucional número 5, né? Exato. De 68, e que foi muita luta contra isso no Brasil durante décadas. Então nós lutamos pelas diretas, nós lutamos pela democratização, e nós não podemos deixar que pegue esses nossos direitos. Outra questão, Marley, que você falou da lei, nós vivemos, na verdade, no Brasil, nós vivemos um momento de muita insegurança jurídica. Né? Exceção. Você não cumpre a lei, você não cumpre decisão judicial, você não cumpre regimento de Assembleia, de Senado, de Câmara de Vereadores, e faz do jeito que está na sua cabeça. Então, nós precisamos ter isso. E a outra questão, eu vou tomar a liberdade de repetir o que eu escutei, uma última frase aqui, que eu escutei de uma professora, no começo desse ano, lá no Círculo da Democracia, e ela veio de Minas Gerais, professor de Direito do Trabalho, que disse o seguinte: nós estamos num momento no Brasil que nós não temos o direito de curtir as nossas pequenas divergências. Nós temos que administrar as pequenas divergências, mantê-las, brigar por elas, mas se nós priorizarmos essas pequenas divergências, nós vamos nos afundar todo mundo junto, porque vão destruir o Estado brasileiro. Eu não sei o que será dos nossos filhos, dos nossos netos no futuro, né, nessa estrutura que está se montando, um fim de serviço para... O que me parece assim, bem concretamente, nós tiramos dinheiro da saúde, da assistência e da educação e jogamos a aposentadoria por 65 anos e dizemos que os trabalhadores rurais vão ter que contribuir 15 anos. Nós vamos ter uma geração de miseráveis. Exatamente. Que não vão ter assistência do Estado, não vão ter renda, não vão ter assistência de saúde e não vão ter previdência. Né? E é isso que nós conquistamos em 88 e não podemos perder agora. E mais uma perguntinha aqui, que é um pouco uma pergunta também individualizada, mas acho que ela vale para o coletivo, né? É a Solene Dias Souza. Quem está no abono permanência já tem direito adquirido? Vamos dizer o seguinte: quem está no abono permanência tem direito adquirido à aposentadoria, por aquela regra que ela adquiriu. Ela pode ter adquirido por a pior das regras, que é a regra lá do pedágio de 98, que diz que é sem paridade, sem integralidade, pela mérito, mas pode ser. A lei tem que analisar o caso. A princípio, quem está recebendo o abono de permanência, ele adquiriu o direito por aquela regra, mas ela deu a oportunidade de falar do abono de permanência. Se hoje o abono de permanência está dizendo que ele é o correspondente a 100% da contribuição previdenciária, que o servidor contribui e devolve, e o Estado devolve, na emenda constitucional não diz isso. Ela diz que o abono de permanência fica garantido, mas o valor dele será de acordo com a lei que vier, limitado ao teto do desconto da Previdência. Esse é outro detalhe, Maria, que a gente precisa falar. Uma série de questões eles estão remetendo para leis ordinárias. Pois é. Uma série de questões de leis complementares e leis ordinárias. Significa o quê? Que a luta contra isso não vai parar aqui. Não vai parar aqui, porque se mesmo que não seja aprovado isso aqui, eles vão jogar isso. Lembra que nós falávamos que quando eles tiraram do PL 257 o fundo complementar e o aumento da contribuição previdenciária, que a gente dizia o seguinte: isso vai voltar na reforma da Previdência. Pois voltou. Está aí de volta. Então, para colocar que ela em tese adquiriu o direito, mas ela vai precisar lutar muito, porque há outros direitos que ela não tem garantido. Direito à paridade, direito a reajustes lá na frente, pode ser que mude também. Né? Pode ser que mude. Né? Porque a paridade não é uma regra de aposentadoria, é uma regra de correção dos benefícios. Tanto que eles reforçam aqui no texto, se não precisasse ser reforçado. E outro detalhe importante, a regrinha dos pontos lá que nós falamos, que a gente vinha brigando para que ela se aplicasse aos professores, na aposentadoria especial, agora tem a regrinha dos pontos, um tempo a mais de contribuição, a menos de idade. Hoje é 1 ano a mais de contribuição, 1 a menos na idade. Isso. Ali está colocado 1 dia a mais de contribuição, 1 dia a menos na idade. Está escrito explicitamente que essa regra não se aplica aos professores. Exato. Então, se os professores querem conquistar isso, vão ter que brigar muito também. Então, nós vamos encerrar hoje, vamos ter mais perguntas aí na próxima semana, vamos continuar a nossa luta sem perder a esperança, porque nós acreditamos nas nossas organizações, na nossa luta, mesmo num período muito duro, mas nós entendemos que nós podemos ganhar a sociedade e essa batalha, porque é um governo ilegítimo, provado nas pesquisas, inclusive. É um governo ilegítimo, e um governo ilegítimo não pode tirar o nosso futuro, matar a sociedade brasileira e matar o futuro, né? E a esperança de todos nós
trabalhadores e trabalhadoras. Então, muito obrigada a todos que estão nos assistindo e até a próxima. E vamos à vitória. Vamos à vitória. Fechou. Fechou. Você já tinha parado?